Olá pessoal, hoje é dia 2 de agosto de 2023. Reflita um pouco. Será que hoje você está plenamente satisfeito com você mesmo? Será que hoje você está plenamente satisfeito com a sua família, seu trabalho, as suas finanças e com a sociedade em geral? Creio que nunca esteve completamente satisfeito, nunca esteve continuamente satisfeito nem consigo mesmo. Creio que, no máximo, a falsa satisfação foi temporária e por um tempo muito curto, onde se conclui que a insatisfação é dominante na mente dos apegados. E, infelizmente, essa é a realidade de todos os apegados, sem exceção. Mesmo porque é simplesmente impossível o apegado estar satisfeito consigo mesmo e com o mundo exterior. Isto porque o você apegado de hoje nunca foi o você real, verdadeiro, pleno, eterno, perfeito, imutável, feito à imagem e semelhança de Deus. O eu-ego é o oposto do eu-alma, feito à imagem e semelhança de Deus. E se estás assumindo a falsa identidade do eu-ego, então a satisfação plena jamais será alcançada. Mesmo porque tudo que o apegado pensa, planeja, sonha, faz, etc., tem por base a causa negativa, egoísta, materialista, individualista e, principalmente, dualista, que trazem as consequências igualmente negativas para a vida. Então, a satisfação é simplesmente impossível. E o apegado não consegue sair desse ciclo vicioso dos quereres negativos que trazem consequências negativas para a vida. E isso é uma grande ilusão e traz sofrimentos e fraquezas para a vida dos apegados. E a vida só pode ser repleta de insatisfações para esses apegados. E essas insatisfações geram mais quereres e mais insatisfações. Portanto, lembre-se, só terás plena e eterna satisfação a nível mental, espiritual e material, quando a pessoa assumir a real identidade já recebida de Deus, que é o eu-alma divino e perfeito. Fora desse contexto, a insatisfação será contínua até que se livre do eu-ego venenoso, praticando sinceramente o desapego a todos que querem a todos esses quereres voltados ao mundo material inferior. Pratique desapego e neutralize a mente. A mente humana deve ser neutralizada desses quereres egoístas. Torne-a impura e isenta das dualidades e dos egoísmos, ganâncias, materialismos, etc. Então, a sabedoria da alma e de Deus passam a fluir automaticamente na mente e na vida das pessoas desapegadas. E essa mesma sabedoria divina passa a brotar espontaneamente. Ela se tornará no seu guia, moldará o seu destino e, o melhor, o desapegado se tornará num verdadeiro instrumento de Deus. Mas, com certeza, os apegados não são instrumentos de Deus. Muito pelo contrário, espalham discórdia, negatividades e fraquezas. Mas, com certeza, os desapegados se tornam num verdadeiro instrumento de Deus, espalhando o amor puro, sincero, ininterrupto, o conhecimento verdadeiro e divino para os que ainda se iludem e sofrem sendo apegados a esses quereres dualistas do ego. E mesmo que o desapegado consiga auxiliar uma única pessoa nesse mundo, nutrindo a fé verdadeira e inocente na vida dessas pessoas, essa pessoa se elevará e experienciará o milagre do renascimento do apegado para a vida real e divina da alma perfeita, idêntica a Deus. Já será
mais do que suficiente a salvação de uma única pessoa. Por quê? Porque o desapegado já cumpriu com a sua missão de ser um instrumento de Deus nesse mundo material inferior. Então, primeiro a pessoa se desapega e aí ela se torna um verdadeiro instrumento para espalhar o amor de Deus. Ademais, quem pensa que o maldoso, o venenoso e inexistente ego pode se tornar um verdadeiro instrumento de Deus? Isso é impossível. O eu-ego é anti-Deus, como disse, e jamais se tornará um instrumento de Deus. Se o ego só sabe espalhar rancor, egoísmo, desarmonia, maldades, tristezas, depressões, etc., e nem essas pessoas que só espalham essas qualidades negativas não podem se tornar um instrumento de Deus. Vão se tornar, sim, um instrumento da maldade. E nem pense que o religioso está servindo como instrumento de Deus. Hoje muitas pessoas são religiosas e pensam que estão espalhando a palavra de Deus. Pode até ser verdade se a pessoa for desapegada, mas a grande maioria das pessoas não são desapegadas. De que adianta uma pessoa que se diz religiosa vestir a carapuça de religioso quando na sua mente o que impulsiona são os quereres maldosos, são as aversões, o gosto, não gosto, pode, não pode, etc. São as dualidades. O sentimento de possessividade, os sentimentos autoritários, egoístas, materialistas, etc. Na verdade, são lobos vestidos de pele de cordeiro. E isso não existe aprovação de Deus nesses casos. Por isso, a sincera prática do desapego é obrigatória para se realizar como alma divina e absolutamente perfeita. Lembre-se, a real e verdadeira mudança na vida só ocorre quando se muda o residente da mente. Enquanto o residente da mente for o eu-ego, a vida pode ter 1 milhão de formas, N formas, mas com certeza não será feita a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, essas mudanças só ocorrem quando se troca o eu-ego pelo eu-alma. De resto, nada precisa ser mudado ou transformado na vida, na família, no trabalho. Basta a mudança do ego para o eu-alma como residente da mente. Em outras palavras, desaloje o eu-ego da mente e o eu-alma se instalará na mente automaticamente, gloriosamente e divinamente, e passará a se manifestar divinamente com todas as qualidades e características já recebidas de Deus. Só então adquirirás a visão divina da unidade e do absoluto, eterno e imutável. Isto porque adquirirás a visão, as qualidades de Deus, como todos os sábios e iluminados receberam. Isso tudo indica que não existe de verdade nenhuma transformação espiritual. Muitos falam em transformação espiritual. Na vida não existe transformações espirituais. A alma é feita à imagem e semelhança de Deus. Jamais a alma que é feita à imagem e semelhança de Deus jamais sofre nenhuma transformação. Ela é eterna e imutável, pois faz parte da sua natureza imutável e divina, assim como faz parte da natureza de Deus a imutabilidade divina e eterna. Então, não há como se falar em transformação espiritual. Por isso, cabe ao apegado eliminar simplesmente o ego. E a alma
passará a se manifestar naturalmente e divinamente. Simples assim. E mais, se você pensa ser qualquer coisa menos um ser espiritual divino e idêntico a Deus, então pagarás um preço muito alto de exaurir todas as suas forças e literalmente compactar a sua consciência a ponto de negar Deus e cair, eventualmente, até na depressão. E mais, todos os tipos de sofrimento, negatividades, revoltas, inconformismos, orgulho, tristeza, etc., são meras e simples impressões mentais que aprisionam e condicionam a mente do apegado. Todas essas, entre aspas, experiências do passado nada mais são do que impressões mentais. Em função dos seus quereres, do gosto ou não gosto, do pode e não pode, em função dessas dualidades, egoístas, materialistas, nervosas, estressadas, etc. E são essas impressões mentais que são meros reflexos dos medos e dos sonhos e das incertezas. E é óbvio, com tantas falsas impressões mentais, o apegado não consegue conhecer ou viver ou alcançar a verdade eterna e imutável da alma. Na alma não existe impressões. Na alma, em Deus, só existe o absoluto. Então, todas as impressões de sofrimento, de alegria do passado são meras impressões mentais, passageiras e temporárias, e, na verdade, inexistentes, porque são impressões causadas pelo eu-ego, o que é um grande impedimento para as pessoas que vivem em função das impressões. Por exemplo, as pessoas falam, não, eu fiz isso no passado e passei a ter sofrimentos. Eu fiz isso no passado e consegui o que eu queria. Isso são meras impressões e que limitam as pessoas e não trazem nenhuma sabedoria verdadeira. Portanto, perceba que são essas mesmas impressões falsas da mente que criam uma falsa realidade da própria vida e do mundo exterior, dos filhos, dos relacionamentos, do trabalho, etc. Por isso, é preciso perceber que essas falsas impressões de tristeza, poder, ansiedade, depressão, alegria temporária é que limitam a capacidade e reduzem a visão e a consciência dos apegados. Não permitem que a pessoa consiga expandir a sua consciência temporária, sua consciência inferior apegada para a superconsciência de Deus e da alma. E é claro, nessas condições se torna quase que impossível de se autoconhecer ou se autorrealizar como alma idêntica a Deus, em função dessas impressões causadas pelo eu-ego. Muitos chamam essas falsas impressões mentais como experiências da vida, o que também é uma grande falsidade, pois a única realidade é a alma. Então, não existe essas experiências da vida. Essas experiências da vida em função do eu-ego, do quero, não quero, gosto, não gosto, das aversões, dos medos, do orgulho, da arrogância, etc. Isso, literalmente, impede que a pessoa se conheça como alma verdadeira, eterna, divina e imutável, feita à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, impressões mentais baseadas nos quereres dualistas pertencem ao nível mental e material e jamais vão pertencer ao reino da alma e ao reino de Deus, que é o mundo absoluto, real, eterno, imutável e divino. Então é isso, pessoal. Boas práticas do desapego, porque o desapego
é a única proteção garantida para nossas vidas. É o único, o desapego faz com que a alma passe a se manifestar na nossa vida e ficamos acima do mundo dualista, desse mundo material, das dualidades mentais e materiais. E aí, quando nós nos desapegamos, assumimos a nossa alma feita à imagem e semelhança de Deus, e nada pode nos atingir. Então, boas práticas do desapego sinceros. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.